Recentemente, o jornal Tribune Chrétienne publicou uma série de artigos sobre as ações do presidente da França, Emmanuel Macron, em face do conclave. Segundo o artigo de Philippe Marie, o cardeal húngaro Peter Erdo denunciou a aproximação excessiva de Macron com os cardeais franceses e disse que o presidente estava tentando articulá-los para evitar uma possível eleição do cardeal Sarrat ao papado. Já a mídia italiana, nos jornais Libero e Il Tempo, também sugeriu que Macron está tentando promover a ascensão do progressista cardeal francês Jean-Marc Aveline ao trono de São Pedro. O que quer que esteja acontecendo é lamentável e merece a nossa máxima atenção. Ver inimigos declarados da igreja como o laicista Macron tentando influenciar em um evento tão importante quanto um conclave é algo gravíssimo. Mas também não é novidade. As intromissões do poder civil em assuntos eclesiásticos são tão antigas quanto a igreja, e a sobrevivência e independência do trono de São Pedro em face delas é mais uma das provas da sua origem divina. No vídeo de hoje, veremos alguns episódios dessas intromissões. 1. O cativeiro bizantino do papado. No V século, o Império Romano havia caído no Ocidente e os ostrogodos governavam a Itália. Após a morte do rei Teodorico o Grande, os bizantinos, herdeiros do Império Romano do Oriente, ambicionavam reconquistar a Itália. Para isso, o imperador Justiniano enviou o general Belisário, que tomou Roma em 536 e Ravenna 4 anos depois, destituindo o rei ostrogodo Vitíges. Os ostrogodos eram hereges arianos. O Império Bizantino, embora fosse católico, tinha imperadores tendentes a favorecer a heresia monofisista, como o caso do próprio Justiniano, cuja esposa Teodora era protetora destes hereges que rejeitavam as determinações do Concílio de Calcedônia. Os combates com os ostrogodos se prolongariam por décadas, mas já em 536, a esposa do general Belisário, Antonina, que era amiga da imperatriz Teodora, convenceu Belisário a prender o Papa São Silvério, sob acusação falsa deste conspirar para abrir os portões de Roma aos ostrogodos. São Silvério foi injustamente destituído, rebaixado a monge e exilado numa aldeia obscura da Anatólia, e os bizantinos instituíram o apocrisiário Vigílio como papa. Na verdade, não passava de um antipapa, um usurpador. Alguns bispos recorreram a Justiniano diante dessa injustiça e o imperador permitiu que São Silvério retornasse a Roma para ser submetido a um julgamento justo. Mas assim que chegou na cidade, ele foi novamente preso e exilado, desta vez para a ilha de Ponza, onde ele concordou em renunciar ao pontificado, pois não conseguiria governar a igreja. São Silvério morreu de desnutrição entre 538 e 540. O antipapa Vigílio acaba tornando-se o papa legítimo, tendo sido a sua eleição ratificada após a morte de São Silvério. O pontificado de Vigílio foi marcado pela ambiguidade e confusão em face dos hereges monofisistas, protegidos pela imperatriz Teodora, o que muito abalou o prestígio do papado no Ocidente, embora o papa nunca tenha sido um herege. Se os papas reconheciam o Império Bizantino como uma legítima continuidade do Império Romano do Oriente, por outro lado, eles não reconheciam a tendência dos imperadores bizantinos de agirem como senhores da Igreja e guardiões da ortodoxia, interferindo na doutrina, mandando nomear ou depor bispos. Os bispos do Oriente aceitavam essa ordem de coisas, mas os sucessores de São Pedro não, e tal foi a origem dos diversos conflitos que ocorreram neste período, o chamado cativeiro bizantino do papado, época em que os papas tinham que pedir autorização aos imperadores para serem empossados. Este é um dos motivos pelos quais os papas passam a olhar com cada vez mais atenção para os bárbaros do Ocidente, visando convertê-los, e também libertar a sé de Pedro da intromissão indevida dos imperadores orientais. Mas isso ainda demoraria. Em 751, os lombardos conquistaram Ravenna, sede da administração bizantina na Itália, fazendo com que o império perdesse o seu controle sobre a península. No ano seguinte, foi eleito o Papa Estevão II, que foi consagrado pontífice sem esperar pela aprovação do imperador bizantino, algo que não acontecia desde a época de Justiniano. Em 754, Estevão II cruzou os Alpes para solicitar o apoio do rei dos francos, Pepino Breve, selando a aproximação entre a Santa Sé e o Reino Franco. Os francos empregaram campanhas militares contra os lombardos, libertando a Itália de sua influência. Mas, ao invés de entregar as terras libertas para os seus antigos donos, os bizantinos, o rei Pipino as doou ao próprio Papa. Tal é a origem dos estados pontifícios e o fim definitivo das intromissões bizantinas na sé de Pedro. Inclusive, teremos em breve um vídeo sobre os estados pontifícios. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder. Outro período ainda mais triste para a história do papado foi o Século de Ferro.
Já falamos disso em um vídeo recente aqui no canal, cujo link está no card. Resumidamente, entre os séculos X e XI, o papado era objeto de disputa entre poderosas famílias italianas, como os Teofilacto, os Crescêncio e os Tusculanos. Essas famílias erguiam e derrubavam papas através do poder do dinheiro, da influência e das armas. Os papas deste período, em geral, eram homens fracos e manipuláveis, incapazes de se opor às pressões do poder civil. Alguns deles, entretanto, como João XII e Bento IX, foram autênticos vasos de iniquidade, escândalo, simonia e corrupção. Mas se a origem destes desvios se deu à intromissão do poder civil na Igreja, paradoxalmente, o fim desta crise também se deve a outra intromissão, a dos imperadores alemães. Após a expulsão do infame Bento IX, cujo pontificado foi uma sucessão de crimes e escândalos morais, o imperador Henrique III nomeou o alemão Damaso II como papa, mas, aos 23 dias de seu pontificado, ele morreu. Finalmente, o imperador ofereceu a tiara papal ao bispo de Toul, Bruno von Egisheim, um homem santo, de talento organizador e enérgico inimigo de todos os abusos, principalmente da simonia, a compra e venda de bens e cargos eclesiásticos. Bruno foi a Roma e só aceitou a eleição após o clero romano tê-lo reconhecido como papa. São Leão IX, o pontífice que deu início à reforma gregoriana, que fortaleceria e revigoraria o papado, sobretudo a partir de São Gregório VII, que enfrentou o imperador alemão Henrique IV durante a controvérsia das investiduras e assegurou a supremacia do papado sobre o império. 3. O cativeiro de Avignon. Talvez o mais conhecido de todos esses períodos, o cativeiro de Avignon contribuiu e muito para a autodemolição da cristandade medieval. No início do século XIV, o rei Filipe o Belo da França entrou em conflito com o Papa Bonifácio VIII, já que este resistiu às pretensões de Filipe de cobrar tributos do clero e interferir em assuntos eclesiásticos, e em resposta às ações do rei, publicou a bula Unam Santam, de 1302, reafirmando a supremacia espiritual do Papa sobre todos os reis. Em 7 de setembro de 1303, ocorreu o atentado de Anagni, quando o Papa recebeu uma bofetada de Sciarra Colonna a mando do ministro de Nogaret, chanceler do reino, e o Papa foi preso. E, diga-se de passagem, Nogaret provavelmente era filho de hereges cátaros. Bonifácio VIII foi preso e acusado de crimes gravíssimos, como heresia e sacrilégio, e morreu em 11 de outubro de 1303, pouco após ser liberto pelo povo numa sublevação. Seu sucessor, Bento XI, morreu em circunstâncias controversas após 8 meses de pontificado, quando se preparava para excomungar Nogaret. Por fim, após um conclave de 11 meses, foi eleito um jurista francês que adotou o nome de Clemente V e não foi coroado em Roma, mas em Lyon, e que optou por transferir a sé do papado para Avignon, na França. Escreve Regine Pernot. Virá a ser o primeiro Papa de Avignon. Após a coroação, que se efetuou em presença do rei de França, Filipe o Belo, o cortejo pontifical passava por uma rua estreita ladeada por um muro, sobre o qual se tinha apinhado a multidão de espectadores quando este muro desabou. O Papa, derrubado do seu cavalo, pôde levantar-se e retirar ele mesmo de entre o entulho a sua tiara que caíra ao chão. O acidente provocou 12 mortes, entre os quais se contava o duque de Bretanha e um dos irmãos do pontífice. Charles de Valois, irmão do rei da França, que segurava o seu palafrém pela brida, também estava gravemente ferido. Esse pontificado, começado sob auspícios tão sombrios, verá sucederem-se as nomeações de cardeais franceses e também a família do Papa entulhar literalmente os cargos e dignidades eclesiásticas. No Sacro Colégio, quando Clemente V morreu, dos 24 cardeais que o constituíam, apenas 6 deles eram italianos. Fecha aspas. 7 papas consecutivos passaram a residir em Avignon, vivendo em dependência da monarquia francesa, o que corroeu o prestígio e a autoridade da sé apostólica na cristandade, considerada, ao menos em parte, submissa ao poder secular francês. Foi apenas em 1377 que Gregório XI, instado repetidas vezes por Santa Catarina de Siena, retornou a Roma, encerrando esse controverso período. 4. Ius exclusive, o direito de veto. Recentemente publicamos um vídeo sobre o conclave de 1903, quando o imperador da Áustria-Hungria, Francisco José, vetou a eleição do cardeal Rampolla ao papado. Essa intervenção mudou os rumos do conclave, que acabou elegendo o patriarca de Veneza, Giuseppe Sarto, como Papa São Pio X. Uma das primeiras medidas de São Pio X foi abolir oficialmente esse direito, que a Igreja reconhecia a alguns monarcas de vetar o nome de candidatos ao papado. Entretanto, nos comentários desse vídeo, vimos algumas pessoas que criticaram nossa fala de que esta foi uma intervenção indevida do poder civil em um conclave.
Então, vamos entender melhor o que era o ius exclusive, ou direito de veto. No Ancien Regime, quando a Europa já encontrava-se dividida religiosamente por conta da heresia protestante, a Igreja passou a tolerar que os reis das grandes potências católicas vetassem o nome de um candidato ao papado. Esse direito de veto, ius exclusive, nunca foi reconhecido formalmente pela Igreja. Na prática, era concedido aos reis da França, Espanha e aos imperadores do Sacro Império Romano Germânico, e após a dissolução do Império, aos imperadores da Áustria. Os soberanos dessas potências, que infelizmente não raro lutavam entre si, apesar de comungarem da mesma fé, desejavam evitar ao máximo que fosse eleito um papa especialmente favorável a alguma delas em detrimento das demais. Ao tolerar que os reis vetassem certos candidatos ao papado, o colégio cardinalício evitava rupturas diplomáticas mais graves, em nome da unidade católica e da paz entre os reinos católicos, algo especialmente importante em uma Europa dividida religiosamente. A primeira vez que o ius exclusive foi exercido, ainda que de modo informal, foi no conclave de 1644, quando o cardeal espanhol Gil de Albornoz comunicou a oposição da coroa espanhola ao candidato favorito no conclave, Giulio Cesare Sacchetti, considerado por demais favorável à França. Sacchetti, que chegou a estar muito próximo da maioria necessária, acabou preterido, e o conclave elegeu o cardeal Giovanni Battista Pamphili, que assumiu o nome de Inocêncio X, mais aceitável para a Espanha. Vários vetos em conclaves foram realizados por França, Espanha e Áustria ao longo do século XVIII, até esse direito, que repetimos nunca havia sido oficialmente reconhecido pela Igreja, ser formalmente abolido pelo Papa São Pio X em 1904, na Constituição Commissum Nobis. Isto porque, por mais que alguns governantes seculares tenham ditas boas intenções ao tentar interferir numa eleição papal, este instrumento de veto é uma restrição tremenda à liberdade da Igreja e pode resultar em grandes males. Ouçamos o Papa, abre aspas. Movidos por seu exemplo e autoridade, ele se refere aos seus antecessores, tão logo subimos, embora indignos a esta cátedra de Pedro, consideramos como um dos principais deveres de nosso ofício apostólico empenhar-nos para que a vida da Igreja se desenvolva com plena liberdade, livre de qualquer interferência externa, conforme quis o próprio fundador divino e conforme exige sua sublime missão. Ora, se há alguma função na vida da Igreja que requeira tal liberdade com especial urgência, é certamente a que concerne à eleição do Romano Pontífice. Com efeito, trata-se não da salvação de um só membro, mas de todo o corpo, pois trata-se da escolha de sua cabeça. O principal obstáculo a essa plena liberdade na escolha do Sumo Pontífice é o chamado veto civil, que já foi várias vezes proclamado por governantes de certos estados, com a intenção de excluir alguém do acesso ao pontificado supremo. Ainda que tenha ocorrido em algumas ocasiões, jamais foi aprovado pela Sé Apostólica. Pelo contrário, os papas romanos, ao legislar sobre a realização do conclave, esforçaram-se com notável empenho para repelir toda intervenção de poder externo no Sagrado Colégio de Cardeais, reunido para eleger o Papa. Prova clara disso são as constituições In Legentes de Pio IV, Aeterni Patris de Gregório XV, Apostolatus Officium de Clemente XII e, sobretudo, as de Pio IX, In Ac Sublime Licet per Apostolicas e Consulturi. Contudo, como a experiência demonstrou que as normas então estabelecidas não impediram de modo eficaz o uso do veto civil, e como por causa das circunstâncias atuais tal ingerência do poder civil se mostra ainda mais carente de qualquer fundamento de razão e equidade, nós, pelo ofício apostólico que nos foi confiado e seguindo os passos de nossos predecessores, após madura deliberação, por ciência certa e por nossa própria autoridade, condenamos e rejeitamos totalmente o veto civil, ou o que chamam de ius exclusive, mesmo quando apresentado sob a forma de simples desejo. Igualmente, rejeitamos toda forma de intervenção ou intercessão de qualquer tipo. Portanto, sob pena de desobediência santa e sob a ameaça do juízo divino e de excomunhão late sententia, especialmente reservada ao futuro Papa, proibimos todos e cada um dos cardeais da Santa Igreja Romana, presentes ou futuros, bem como o secretário do Colégio de Cardeais e todos os que participam do conclave, de aceitar de qualquer autoridade civil qualquer missão de propor o veto, mesmo que sob a forma de simples desejo ou de revelar tal veto caso o conheçam, seja ao colégio inteiro reunido, seja a qualquer cardeal individualmente, seja por escrito, por palavra, diretamente ou indiretamente ou por meio de terceiros.
Desejamos que essa proibição se estenda a qualquer forma de intervenção ou intercessão, ou qualquer outro meio pelo qual as autoridades civis de qualquer grau ou classe pretendam intervir na eleição do Papa. Por fim, com as mesmas palavras que usaram os nossos predecessores, exortamos vivamente os cardeais da Santa Igreja Romana a que na eleição do Papa não deem atenção alguma às intercessões dos príncipes seculares ou a quaisquer considerações mundanas, mas que, tendo apenas em vista a glória de Deus e o bem da Igreja, dirijam seus votos àquele que julgarem no Senhor o mais apto a governar com fruto e utilidade toda a Igreja universal. Fecha aspas. Assim encerram-se as intromissões seculares na eleição pontifícia. Que os cardeais franceses e todos os cardeais reunidos no conclave que se iniciou hoje recordem-se destas palavras e exigências de São Pio X. Ao longo de sua história, o papado atravessou crises, sofreu pressões externas e às vezes não lidou com elas com todo o vigor que era necessário. Mas sempre após um período de crise, às vezes de décadas a fio, chega a esperada hora da providência e quando um autêntico santo senta-se sobre a cátedra de São Pedro, os erros são condenados, os hereges excomungados, os abusos abatidos e a liberdade da sé apostólica é mais uma vez assegurada. A história do papado, com seus grandes santos e heróis, é um dos aspectos centrais da história da Igreja. Por isso, a Escola de História da Igreja, em atenção ao conclave de 2025, está lançando um pôster ornamental em papel tecido de alta qualidade, contendo a imagem de todos os papas desde São Pedro até o próximo pontífice. O pôster será enviado assim que ele for eleito e incluirá uma imagem do novo Papa. Você pode adquiri-lo de duas formas, separadamente por R$ 120 mais o frete, ou pode recebê-lo inteiramente por nossa conta e com frete grátis. Para isso, basta se matricular na Escola de História da Igreja até o dia 15 de maio. O link para as duas formas de aquisição estão na descrição e no comentário fixado. Até o próximo vídeo.